Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cleber Cunha e vamos lá para mais um episódio do nosso Dicas de Estudos para o MPU. Pessoal, antes de nós começarmos a falar aí das nossas dicas, mais uma vez um lembrete que eu trago em todos os nossos vídeos aí, né? O ano está acabando, o que você tem feito, como você tem estudado? Professor, olha, estou devagar nos estudos, ainda não estou no ritmo legal. Então, pessoal, começa a pegar o mais importante com relação aos seus estudos, e dica de quem já prestou muitos concursos, é você não parar de estudar, é você manter o ritmo. Olha, você não precisa estudar 7 horas por dia, todos os dias, porque não tem quem aguenta. Óbvio que se você tiver essa disponibilidade, muito melhor. Mas assim, tem pessoas que querem estudar 12 horas, começam, né, estudando 12 horas, 15 horas por dia. Pessoal, é impossível. Comecem estudando devagar. Olha, eu tô sem tempo, tenho trabalho. Aliás, muitas pessoas têm me mandado aí mensagens falando disso. Professor, só tenho a madrugada para estudar. Eu também, quando estudava aí para o concurso do MPU, eu muitas vezes tinha só a madrugada para estudar. Professor, eu tenho só 1 hora, 2 horas. Aproveite este tempo que você tem para estudar, esta meia hora, esta 1 hora. O mais importante é você manter o ritmo, é você não parar. Muito mais importante do que essa intensidade, porque às vezes, nós que estamos estudando, a gente pega e quer estudar tudo de uma vez. Então a gente fala assim, vou começar a estudar. Aí a gente faz um cronograma maluco. Aliás, tem um vídeo sobre cronograma de estudos, vejam o nosso vídeo, tá? Assistam aí, né, nos nossos dicas anteriores, que eu falei um pouquinho sobre quadro horário de estudos. É importante que você seja um pouco flexível com relação a isso. Mas voltando, tem gente que às vezes quer estudar muito de uma vez e aí você não aguenta, o seu corpo não aguenta, você não aguenta. Então, olha, professor, o ano está acabando. Eu ainda não consegui engrenar ainda. Comece estudando devagar, comece pegando meia horinha por dia, 1 hora, 2 horinhas, e vai aumentando aos poucos, vai resolvendo testes aos poucos. E quando você notar, você já estará estudando 2, 3, 4 horas com muita qualidade. Beleza? Qual é o tema de hoje, então, do nosso Dicas de Estudos? Antes disso, ainda dá tempo, tá, pessoal? Vejam, o ano está acabando. O nosso concurso, ele foi prorrogado, né, foi adiado aí para o começo de 2018. A Procuradora-Geral, a Raquel Dodge, ela prorrogou para o começo de 2018. Então, você tem um tempinho legal aí para estudar, né? Então, 3 meses é bacana? Aliás, me fizeram essa pergunta, né, esses dias. Professor, estou começando a estudar agora, dá tempo? Dá tempo. Se você focar no Ministério Público da União, em um dos cargos aqui, dá tempo. Basta você estudar com estratégia. É por isso que nós estamos aqui com essas dicas, tá? Para trazer algumas estratégias para você de como estudar. Tudo bem? Então dá tempo. Pegue e comece a estudar que dá tempo. Hoje nós vamos falar, né, na linha do que nós já vínhamos falando nos episódios anteriores, nós vamos continuar fazendo uma análise do último edital. Lembrando que nós estamos trabalhando alguns pontos, nós estamos trabalhando com o edital anterior. Por quê? Porque nós não temos o edital na praça ainda, então nós não podemos dizer exatamente ou especificamente o que será cobrado na sua próxima prova. Então nós estamos trabalhando com base no último edital e também com base na nossa experiência com este concurso, que é uma experiência anterior, né, que a gente já tem de outros editais. Então a gente já sabe mais ou menos o que vai cair na sua prova. Mais ou menos, né? Não tem como ter certeza do que vai cair, mas assim, nós estamos fazendo uma análise do que o seu edital prevê e o que seja talvez mais importante você focar. Hoje nós vamos tratar de legislação do MPU. Pessoal, legislação do MPU é uma matéria que cai tanto para técnico quanto para analista. E cai forte, cai muito forte para os dois. Coisa importante, pessoal, você não pode perder questões de legislação do MPU. Eu tenho dito isso há muito tempo, todas as vezes, quase em todas as nossas conversas, eu tenho dito isso. Pessoal, você não pode perder questões de legislação do MPU. Por que você não pode perder? Ora, se você vai trabalhar no Ministério Público da União, o Ministério Público da União, ele quer saber se você conhece a estrutura do Ministério Público, se você sabe o que é o Ministério Público, se você conhece as funções institucionais do Ministério Público. Quer uma dica? Se você quer começar a saber o que é o Ministério Público, professor, estou começando a estudar agora para o Ministério Público da União e não sei por onde começar e quero estudar a legislação do MPU, mas quero estudar o Ministério Público. Basta você ler a Constituição Federal.
A Constituição Federal, a partir do artigo 127, ela vai tratar do Ministério Público. Então, se você ainda não pegou para ler o artigo 127 seguintes, pare este vídeo agora, para agora. Você vai abrir a sua Constituição Federal, abre aí no Google, joga lá no Google Constituição Federal, abre a sua Constituição e faça uma leitura do artigo 127, 128, 129, 130, 130A e assim por diante. Por quê? Ali está toda a estrutura do Ministério Público. Pessoal, ali, destes artigos, do artigo 127 em diante, dos artigos constitucionais que tratam do Ministério Público, vão sair inúmeras questões da sua prova. E não são só questões de legislação do MPU, que é o que nós estamos tratando aqui hoje. Serão questões de direito constitucional, serão questões de direito penal, serão questões de processo penal, serão questões de administração para você que vai fazer técnico e assim por diante. Então, leitura obrigatória. A parte da Constituição que trata do Ministério Público, é leitura obrigatória. Se você ainda não leu, como eu disse, pare este vídeo agora e faça a leitura desses artigos, beleza? Então, você vai começar a estudar legislação do MPU por aí, pela Constituição Federal. Vejam, aliás, está aqui, ó, se nós olharmos tanto para técnico quanto para analista, cai aqui, ó, Ministério Público da União, deixa eu abrir aqui, peraí, Ministério Público da União, opa, não é este... Volta, calma aí. Ministério Público da União, vamos assim que acho que é mais fácil, Ministério Público da União. Certo, veja, perfil constitucional do Ministério Público e suas funções institucionais. Perfil constitucional do Ministério Público e suas funções institucionais. É matéria tanto de técnico quanto de analista. Vejam, pessoal, qual é a única diferença? A única diferença é que, para analista, nós temos um desdobramento um pouco maior, um desmembramento um pouco maior. Por quê? Porque o seu edital ele vai falar de conceito, princípios institucionais, autonomia funcional, iniciativa legislativa e elaboração da proposta orçamentária. Para o técnico, ele vai falar somente de conceito e princípios institucionais. Vejam, princípios institucionais, inamovibilidade, né, e tudo mais. Vejam, aqui não é uma aula, né, então, de legislação do MPU, então não dá para a gente falar de tudo, nem dá tempo, né, o nosso tempo é curto. Isso daqui, esta parte, perfil constitucional, conceito, princípios, etc., você vai encontrar onde? Onde eu falei para vocês, lá na Constituição Federal. A Constituição Federal está recheada disso daqui. Você ainda não precisou sequer ir para a Lei Complementar 75 aqui. Você ainda está lá naqueles artigos que eu disse para você no começo da minha fala aqui. Quando você está falando disso daqui, você ainda está naqueles artigos da Constituição. Se você leu estes artigos da Constituição, você já garantiu várias questões aqui nestes pontos, beleza? É óbvio, claro, que vai cair a Lei Complementar 75, ela tem que estar na ponta da língua. Vejam, cai tanto para técnico quanto para analista. E tem uma coisa chata com relação a essa lei, pessoal. Ela é uma leizinha bem chatinha. Por quê? Aqui na lei ela vai falar dos vários ministérios públicos, ela vai falar dos membros aqui, ó, ingresso na carreira, etc. Isso daqui também está lá na Constituição Federal, tá? Então, ingresso na carreira dos membros, garantias, prerrogativas, vedações, etc. Tudo isso daqui também está na Constituição Federal, mas está mais destrinchado na lei. Leitura obrigatória, então, leitura da lei. Mas você não vai fazer uma leitura da lei, aquela leitura rápida, aquela leitura afoita, ou mesmo aquela leitura direta. Pessoal, é bom que você leia a lei de uma maneira esquematizada, porque senão essa leitura vai se tornar extremamente chata, e você não vai conseguir gravar nada. Pessoal, esta lei, ela fala, a Lei 75, a Lei Complementar 75, ela fala como funciona o Ministério Público da União. Quais são os ramos do Ministério Público da União, os nossos 4 ramos, que se você ainda não sabe, assista o nosso primeiro vídeo aqui, o nosso primeiro episódio, que eu tratei dos 4 ramos do MPU, né? Vamos lá, só para a gente relembrar. MPF, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Estes são os 4 ramos do Ministério Público da União. Esta lei complementar vai falar
dos órgãos de cada um deste Ministério Público, de cada um desses ramos do Ministério Público, vai falar os requisitos de investidura, como são a escolha, quais são as atribuições de cada um desses órgãos, quais são as garantias dos membros. Pessoal, isso daqui você tem que estudar de forma esquematizada. Como você vai estudar? Eu indico para você, então, que você faça uma leitura desta lei por ramos. Veja, nós vamos ter uma parte geral desta lei, que vai tratar de todos os ramos, e ela vai ter uma parte desta lei que ela vai tratar dos ramos. Então, ela vai tratar do Ministério Público Federal. Leia lá a parte do Ministério Público Federal, faça esqueminhas daquilo ali. Como eu disse lá no nosso primeiro episódio, eu já fiz alguns esqueminhas com relação a isso. Então, assistam o nosso primeiro episódio, ele está recheado de dicas aqui, né, deste nosso episódio de hoje. E a leitura desta lei, ela é, assim, para mim, de tudo que você tem que estudar, talvez esta lei ela seja o mais importante. Pessoal, você precisa conhecer este órgão, né? Precisam conhecer como funciona o órgão, se você quer trabalhar no órgão. Outra disciplina extremamente importante aqui em legislação do MPU. Vejam, o Procurador-Geral da República, requisitos para investidura e procedimento de destituição. Pessoal, isso daqui foi tema de todas as provas, das últimas provas do MPU. Como é a investidura do PGR? Como o Procurador-Geral da República ele é investido no cargo de procurador? Quais são os requisitos? Isso também está lá no nosso primeiro vídeo e isso, como eu já disse lá no nosso primeiro vídeo aqui do nosso episódio, do nosso Dicas, precisa estar na ponta da língua. Você precisa saber. Então, ó, isso daqui está onde? Está na Constituição Federal, mas também está na Lei Complementar 75. Então, leiam isso daqui. Tenham isso. Isso daqui costuma cair, sabe o quê? Letra da lei. Letra da lei. Vai cair a letra da lei para você. E se você souber a letra da lei, você vai garantir uma ou duas questões aqui facinho. E porque é fácil, inclusive, né? É uma coisa do nosso cotidiano, inclusive, porque neste momento, aliás, nós tivemos uma nomeação de uma nova Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, e falou-se muito como é feita essa investidura, né? Então, talvez você consiga aí assimilar muito mais fácil e tudo isso. Por último, pessoal, e não menos importante, essa última parte aqui, ó. Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Pessoal, matéria importantíssima que está lá, ó, no artigo, deixa eu colocar aqui, ó, artigo 130A, nossa, não saiu legal não, né? 130A da Constituição Federal. Leiam o artigo 130A, principalmente aqui no artigo 130A, é a composição do CNMP. Pessoal, é importante você conhecer a composição do CNMP. Você precisa saber quem compõe, como são nomeados esses membros do CNMP, quem indica quem para o CNMP. Isso está tudo lá no artigo 130A da Constituição Federal. Pessoal, basta uma leitura. Óbvio que é uma leitura um pouco chata, porque você vai ter que fazer uma decorebinha ali, né? Quem indica quem, quantos cargos são, etc. Mas que se você fizer essa leitura, vai te garantir alguns pontos na sua prova. O seu examinador quer saber se você sabe quem é o CNMP, como ele é composto, quais são as atribuições do CNMP. Última dica, né, dica de vida mesmo, assim, que aconteceu comigo. Não foi na prova do Ministério Público, tá? Foi no meu exame da OAB, no meu exame de ordem, quando eu fiz. Isso já, lá se vão 10 anos quase, né, quando eu fiz meu exame de ordem. Quando eu fiz o meu exame da OAB, tinha acabado de sair aí a emenda constitucional 45, não tinha acabado de sair, tinha saído há algum tempo, há pouco tempo ainda estava se discutindo sobre CNJ, CNMP. E eu me lembro que eu estava indo fazer a prova e eu tive um feeling. Sabe aquela coisa assim que você sente? Você fala assim, poxa, faltou eu ler alguma coisa aqui para minha prova. E eu abri a minha Constituição Federal. Onde eu abri? Eu abri a minha Constituição no CNJ e no CNMP. Pessoal, isso me garantiu naquele meu exame, olha só que incrível isso, né? E como às vezes é um feeling mesmo que a gente tem. Isso me garantiu naquela minha prova 4 questões. Nunca tinha caído tantas questões sobre CNMP e CNJ em um exame da OAB na época, né? Nós não estamos falando de exame da OAB, nós estamos falando de prova do MPU. Mas se na OAB caíram 4 questões, isso à época, né? Por que na sua prova do MPU
que trata exatamente do MP, não vão cair questões. É óbvio que vão cair. Então, dica de hoje é, primeiro, para estudar a legislação do MPU, começar trabalhando as questões, principalmente a Constituição Federal, os artigos da Constituição Federal que tratam do tema. Segundo, já estou forte, já estou bem ali nos artigos da Constituição Federal que tratam do Ministério Público. Passo, então, a estudar a Lei Complementar 75 e os demais temas ligados à legislação do MPU. Tudo bem, pessoal? Não se esqueçam, então, artigo 127 seguintes tem que estar na ponta da língua. Tudo bem? Aguardo vocês, então, aí nos nossos próximos episódios. Obrigado.